Atravessam gerações, fronteiras e, bom, o próprio tempo. Esta é a análise de Tempo de Amar. E tudo começa assim, com um homem assombrado. Mas não por um fantasma, não. Ele é assombrado por um pesadelo. Um momento único, décadas no passado, que simplesmente se recusa a deixá-lo em paz. A grande questão é, que tipo de memória pode ter tanto poder sobre a vida de uma pessoa? Para entendermos o Franz, a gente precisa de viajar no tempo, voltar exatamente ao momento que o despedaçou e, de uma forma estranha, o forjou. Este pesadelo que se repete e repete é muito mais do que um simples sonho mau. É a chave para toda a sua história. É a origem de uma vida que ficou para sempre marcada pelas sombras daquele único momento. Pensem nisto, uma ponte, uma contagem regressiva, uma explosão. Esta imagem, este evento, é o epicentro da vida do Franz. Cada decisão, cada perda, cada fio de esperança, tudo está, de alguma forma, ligado a este momento catastrófico na fronteira da Checoslováquia. Mas, calma, para a gente entender como é que o Franz foi parar àquela ponte, temos de recuar, e muito. A sua história começa bem antes dele nascer, com gerações inteiras da sua família em fuga da guerra e da revolução. A história da família do Franz é quase um ciclo, sabem? Fuga e recomeço. Da Revolução Russa para a Checoslováquia, depois da Segunda Guerra Mundial para a América. E décadas mais tarde, o próprio Franz faz o caminho de volta, sem se dar conta de que estava, na verdade, a repetir os passos da sua própria história familiar. E o mais incrível, a história da família da Amy é um espelho quase perfeito da dele. Ambas as famílias fugiram da mesma revolução, reconstruíram as suas vidas e uma geração depois foram procurar refúgio na América. Parece mesmo coisa do destino, como se os seus caminhos estivessem destinados a cruzar-se, unidos por um passado comum de perda e resiliência. E estes dois caminhos, forjados pela história, finalmente cruzam-se no lugar mais improvável que se possa imaginar, a bordo de um navio no meio do Oceano Atlântico. E é aqui que o eco da guerra dá lugar à melodia do primeiro amor. A forma como eles se conheceram parece mesmo saída de um filme, não é? O Franz, que trabalhava no navio para pagar a viagem, encontra a mala perdida da Amy. A honestidade dele chama a atenção dela e um simples convite para jantar transforma-se em algo muito maior, uma promessa feita sob as estrelas. A inocência e, ao mesmo tempo, a intensidade daqueles sentimentos são palpáveis. Para o Franz era o primeiro beijo, o primeiro amor. E para a Amy foi um momento tão forte que ela prometeu amá-lo para sempre. Mal eles sabiam que essa promessa seria testada da forma mais brutal que se possa imaginar. Enquanto o amor deles florescia nas ruas de Praga, um outro movimento, um movimento de liberdade, também florescia por toda a nação. Mas, tal como o romance deles, essa esperança estava prestes a colidir de forma violenta com a dura realidade da história. Então, o que foi a Primavera de Praga? Em 1968, a Checoslováquia vivia um momento de otimismo incrível. O líder do país, Alexander Dubček, começou a implementar reformas para dar mais liberdade às pessoas. Era um sopro de ar fresco, uma verdadeira primavera, depois de um longo inverno de repressão. E então, de um dia para o outro, o sonho acaba. A União Soviética, com medo de perder o controlo, responde com uma força esmagadora. Tanques rolam pelas ruas de Praga e a esperança da primavera é esmagada literalmente sob o seu peso. O Franz e a Amy, apanhados no meio deste turbilhão, veem o mundo deles desmoronar. E isto leva-nos de volta àquela ponte, o clímax da história. Com o país ocupado, a única esperança de liberdade é uma fuga desesperada até à fronteira com a Áustria. O plano é desesperado, mas é o único que têm. O Franz, que se juntou à resistência, tem uma missão: garantir que o maior número possível de pessoas atravesse esta ponte e logo em seguida destruí-la. A explosão é a única garantia de que não serão seguidos. Só que, no meio do caos do combate, sob a pressão da fuga, o Franz comete um erro. Um erro fatal. Ao armar o detonador, ele ativou da forma errada. O tempo que eles tinham para escapar, minutos preciosos, de repente reduzem-se a apenas 7 segundos. É o caos total. O Franz grita para todos correrem, enquanto ele próprio corre desesperadamente para se atirar da ponte para o rio. Mas, no meio da chuva de balas, ele é atingido na cabeça. Do outro lado da ponte, já em segurança, a Amy e o primo do Franz, Darius, assistem a tudo. Eles veem o Franz a ser atingido e, no instante seguinte, a ponte explode numa bola de fogo. Para eles e para o resto do mundo, não há dúvida, o Franz está morto. Mas a história não acaba aqui. A explosão que o apagou do mundo foi, na verdade, o começo de uma outra vida.
uma vida como um fantasma. É que o Franz sobreviveu. Ele é encontrado inconsciente, levado pela correnteza do rio. A bala e a explosão roubaram-lhe todas as memórias. Sem nome, sem passado, um médico benevolente chamado Berg decide dar-lhe uma nova identidade para o proteger. E assim, Franz morre e nasce Jan Novak. Com o tempo, ele reconstrói uma vida, torna-se um médico de sucesso em Praga. Mas ele vive completamente alheio a quem era, a sua família, a Amy, todos acreditam que ele morreu. Ele é literalmente um fantasma na sua própria história. E assim, ficamos com esta questão, não é? Depois de perder tudo, a memória, o nome, o amor, será que o Franz ou o Jean pode alguma vez reclamar o que lhe foi tirado? Ou será que o passado, uma vez enterrado sob os escombros de uma ponte, está perdido para sempre? É exatamente isto que a história do Tempo de Amar explora.